Depois que eu fui campeã mundial, meu pai era apaixonado por moto. Então, assim, eu criei uma paixão muito, muito forte por moto, né? Ah, bacana. Demais. Você pilota também? Assim, Sabe de... eu sei, eu sei. Ah, legal. Eu achei que ela falou ser pilota, ela sabe, né? É piloto de fuga, né? Não é dirige, é pilota. Meu pai, né? foi a primeira coisa que ele me ensinou. Não, Júlia, não é dirige, é pilota. Pilota, né? E aí, pilota, tem carteira de moto. Ah, bacana. Muito. E aí, quando eu voltei do World Pro, eu tinha sido campeã do ranking, né? Fiquei em primeira do ranking, ganhei o Grand Slam, ganhei o Abu Dhabi. Então, foi os primeiros 100 mil que eu fiz na minha carreira, assim, de jiu-jitsu. Aham. E aí, começou já a aparecer luta casada e tudo mais. Falei, Na cara, que sequência, irado. né? Tipo Que assim, legal. sabe? Tá acontecendo, tô colhendo, Você viu que finalmente. valeu a pena, tipo, né? Tudo que você plantou lá atrás. exatamente, que o que eu você venho passou pra tá onde plantando, tá. exatamente. E aí, 2 semanas depois, eu falei, meu pai, assim, é doido, assim, porque essa transição do meu pai realmente começar a acreditar em mim e torcer por mim foi, tipo, bizarra. Porque você vai Ele no assistia Facebook suas dele, lutas? muito, você vai no Caraca, que legal. videozinho de tudo, e ele Caramba. narrava, ele falando, era muito engraçado. Caramba. Quando eu fui tirar minha carteira de moto, ele lá Aham. filmando, tem vídeo Cara, dele que legal, filmando, incentivando assim, sabe? ali. Super, super, super feliz, sabe? E aí ele falou, não, Júlia, achei uma moto pra você, vamos lá comprar a moto. Cara, tá bonitinha, perfeita. Eu queria a Phaser, né? A Phaser, pô, branquinha, bonitinha, você vai amar. Eu falei, não, tá bom, pai, vamos. Aí era em Guapimirim. Aí a gente pegou a moto, ele já pilotava, né? Tinha comprado uma Lander há pouco tempo, assim, tava super feliz, sabe? Tipo, caraca. E aí a gente foi na Lander dele, pegamos ali o Washington Luiz, chegamos lá, acabou que, cara, assim, a moto, o anúncio era mentira, sabe? Tipo assim, chegou lá, a moto furadaça. A gente, não, tudo bem, pai, é isso mesmo, sabe? Vamos procurar outra e vai dar certo. Não era pra ser essa moto, e é isso. Aí ele ficou meio triste, assim, eu falei, não, vamos na padaria. Aí a gente pegou, foi na padaria. Aí eu comprei um chocolate quente pra ele. Teve um momento super legal, sabe? Tipo, que a gente não tinha muito, exatamente. Porque eu e meu pai, a gente criou uma relação que era um pouco fria. Eu demorei muito tempo pra entender o amor que eu tinha pro meu pai. Porque meu pai era alcoólatra, adicto. Então, assim, aconteciam muitas coisas dentro da minha casa, assim. Até essa relação para com mulheres vem muito de dentro de casa, sabe? Porque eu via agressão em casa. Então, assim, desde 10 anos de idade, eu me metia nas brigas da minha mãe e do meu pai. Falando, não, você não pode fazer isso, não existe. Então, assim, empurrava ele, sabe? Tipo, então era bem tenso. Então, Pra você como- estreitar essa relação, né? Com Como 10 amar, anos você vendo isso gente. tudo, cara, uma criança. como amar alguém que magoa, maltrata, entendeu? Então, assim, era bem difícil. Então, essa nossa relação foi melhorando muito ao longo dos anos, quando eu entendi que eu precisava aceitar quem meu pai era e não tentar mais mudar ele. E aí foi quando ele começou também, ele ficou um tempo sem beber, parou de beber, então assim, ele participou muito mais da minha vida. Fez o meu primeiro bolo de aniversário, foi super legal, sabe, assim, nesse mesmo ano. E aí a gente teve esse momento super importante, que foi, né, ele, poxa, pesquisou a moto, falou, não, ó, vamos lá, vou comprar pra você. Então, ele querendo fazer parte da minha vida mesmo. E aí, a gente voltando, né, na padaria e tudo mais, a gente ficou ali, conversou, teve várias conversas super legais. A gente parou no posto pra botar gasolina, me deu uma dor de barriga, porque vocês vão entender porque que eu tô contando cada detalhe. Uma dor de barriga, fiquei no posto um tempão. Beleza, saímos, falando, não, vamos embora agora. Na hora que a gente saiu, estava na Washington Luiz, já voltando pra casa, um carro, um Saveiro, bateu atrás da nossa moto, só que o cara tava bêbado, batendo pega. E aí, assim, pegou a gente por trás, exatamente. Então, eu voei da moto, eu bati a cabeça, tive traumatismo craniano. Então, assim, Caramba, gente. nem lembro de nada, na verdade, né? Nem sei como aconteceu. Mas meu pai ainda continuou na moto e o cara, pra fugir, atropelou meu pai. E aí, o que agravou muito o estado de saúde do meu pai. Então, assim, ele tentou fugir, o carro deu PT 2 quilômetros à frente, porque, assim, motor, impossível. Se você olha a foto, parece que o carro entrou num poste. É surreal, porque pegou a moto por baixo. Cara, sinistro. E aí, eu acordei quando eu tava já na ambulância. E aí, sem entender muita coisa, na verdade, tava toda ralada. Eu tava de casaco, calça, tênis e tudo mais, mas eu não tava nem vendo os ralados. Pra você ter noção, o cara tava cortando minha calça. Eu falei, não corta essa calça não, que eu adoro ela. Só que ele tava toda rasgada. Mas a calça, você não entendeu? tava sentindo dor, nada? Não tava sentindo dor ainda, só tava sentindo dor no quadril, na verdade. E aí... Mas tudo bem, tinha combinado de sair com uma amiga minha no dia, com a Carlinha. Na
Né? Assim, vocês percebem, né? Eu tava sempre namorando, um namorado diferente. Eu tava namorando também. E aí, meu namorado tinha saído tinha viajado pra dar um seminário e tudo mais. E então, cheguei, mandei mensagem pra Carlinha. Só mandei uma localização e falei, eu sofri um acidente, tô aqui. Aí ela foi, pegou o carro, foi correndo lá pro hospital. Não sabia onde estava meu pai também. Como eu bati a cabeça, tive traumatismo, eu não tava associando muito bem as coisas. Toda hora desmaiava, acordava, desmaiava, acordava. E aí, acordei de novo, já dentro do hospital, com meu pai do meu lado. Só que você olhava pro meu pai, assim, meu pai não tava quase ralado, sabe? Ele parecia estar até bem melhor do que eu, porque eu tava, meu rosto todo ralado, assim. Eu quebrei L4, L5, eu quebrei o sacro, quebrei meu nariz. Caramba. Não, meu quadril saiu do lugar, eles precisaram colocar no lugar, então rompi o ligamento do joelho. Então, assim, se não fosse a minha estrutura mesmo muscular forte, eu não sei se eu teria realmente sobrevivido, sabe? Se fosse minha mãe, por exemplo. Acho que não, sabe? Então, assim, eu falo, cara, eu não perdi um dedo, sabe? Não perdi. É muito gratificante. E é muito doido, porque, assim, eu nunca tive muito essa crença de santo e nada, assim. Mas meu pai, ele era devoto de São Jorge. E foi no dia de São Jorge, né? Então, assim, antes de a gente sair de casa, ele fez uma oração para São Jorge. E a gente ficou jogado na rodovia, porque o cara fugiu. Então, ficou eu e ele no meio da pista. E ele só falou que, alguém deu a mão pra mim, vi que levou a menina que tava comigo, que ele não sabia, não tava associando que era eu. Levou a menina que tava comigo pro canto também. Mas cadê essa pessoa e tudo mais? Quando minha tia chegou, ele perguntando pra minha tia, né? Olha, não sei. Não vi ninguém aqui, não, quando você chegou. Quando eu cheguei. Só os bombeiros e tudo mais. Será que não foram? Eu falei, não, estranho. Então, assim, é bem forte, sabe? Tipo, a forma como ele falou, tudo que ele sentiu, ser no dia de São Jorge, enfim. Então, aí a gente estava no hospital, eu sentei na maca do lado dele. Essa história é surreal, olha isso. E aí eu tava já com a roupa do hospital mesmo, né? E aí tava muito cheio, porque tava na pandemia ainda, enfim, tava muito cheio. Então, maca do lado de maca atravessada assim. O pessoal tudo, com Covid, né? Covid, surreal. E aí tinha um cara bem, tipo... Eu tava do lado do meu pai, né? Só que eu tava na parede. E aí tinha um cara... Tinha um cara bem... tipo, depois da minha maca, assim, né? Só que de lado. E ele tava olhando muito pra mim. Só que eu tava desmanhando e acordando. E toda vez que eu acordava, eu olhava pra ele. E eu falei, cara, ele deve estar olhando pra mim porque eu tô ralada e tudo mais, né? Só que não, eu percebi que ele realmente tava olhando pra me ver nua. Exatamente isso. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu questionei ele. Eu falei, você vai ficar me olhando? Você pode me respeitar, por favor, nesse momento? Aí ele parecia que estava meio bêbado, assim. Aí não falou nada com nada. Aí eu fui e chamei o enfermeiro. Falei, olha, tá acontecendo essa situação. Por favor, eu tô super incomodada. Ou você me tira daqui, ou eu tiro esse cara daqui, sabe? Não quero. Aí eu acho que também por eu ter tido traumatismo craniano e tá toda hora, né, desmaiando, ele talvez podia ter achado que eu tava meio que alucinando. E aí ele ficou do meu lado um tempo. E ele viu a hora que o cara tava realmente me olhando, tentando olhar, tipo, por dentro da minha roupa e tudo mais. Caramba. Assim. Aí ele, cara, não tô acreditando. Ele foi, botou um biombo e depois me trocou de maca. Então, assim, você fala, cara, eu tava dentro do hospital, tinha acabado de sofrer um acidente surreal. Caramba. Com meu pai toda ralada, isso, sangrando. Né? Tipo assim, surreal. E aí um cara acha que tem direito de olhar pra mim, pro meu corpo, de alguma forma se aproveitar daquela situação. Então, assim, é muito triste a realidade da mulher aqui no Brasil. Assim, eu sempre falo sobre isso. Muito, muito, muito triste. Por isso que é importante a gente estar sempre falando e questionando. E não dá mais para passar pano. Então, assim, ontem mesmo eu tava conversando há pouco tempo, tava conversando, na verdade, com um conhecido. Ele, não, mas eu tô na roda com os meus amigos e tudo mais. E aí você vai falar alguma coisa, tipo, questionar, né? Ele fez uma piada machista e você... Como é que você questiona ele? Porque vai todo mundo te zoar, vai todo mundo... Eu falo, cara, não entendi essa brincadeira. Não é piada. Não é piada. Não entendi. O que você tá falando? Não faz sentido. Você me explica. Você vai ficar constrangida de alguma forma. Você vai, tipo, deixar ela ali. E assim, cara, não dá, entendeu? Você tá numa roda de amigos, tá todo mundo lá sendo machista, fazendo piadas homofóbicas, o que seja, assim. Cara, não aceita, não dá pra você rir, não dá. Acabou, sabe? Porque isso mata mulheres, matam homens, matam transexuais, matam o tempo todo. Então, assim, é muito sério. Uma parte, né, pra contar a situação. E aí, tava com meu pai do lado, e meu pai o tempo todo pedindo desculpa, né? Júlia, desculpa, não tive culpa, não foi minha culpa, nossa, minha filha, enfim. E aí foi a última vez que eu tive contato com meu pai, porque a gente ficou em Saracuruna, no hospital em Caxias. E aí
eu precisei fazer a redução do quadril, né? Que eles chamam, que é botar o quadril no lugar. Então, assim, foi o que eu tava mais sentindo dor e tava demorando muito, muito, muito. Eu lembro que eu falava o tempo todo pra Carlinha, não, cara, vambora, me leva em outro hospital que tem a máquina pra gente fazer a ressonância e tal. Mas se não for, senão não quero mais ficar aqui, enfim. Aí eu fiquei lá umas 24 horas, depois fui transferida para o hospital particular, porque eu tinha plano. E eu fiquei num hospital, meu pai ficou em outro. E aí começa todo o processo, né, de entender. Porque, assim, você fala de um lugar, pra mim, na minha concepção, naquele momento, né? Falou, cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Não desejo mal a ninguém. Pra mim, faço coisas boas pra muitas pessoas. Tento sempre ajudar minha mãe, ajudar as pessoas que eu amo. Por que tá acontecendo? Aí você começa a se questionar, né? Você fala, cara... Aí o questionamento é o problema. Né? Exatamente. Esse questionamento é que te leva pra um lugar que não é pra ir, sabe? E aí eu dentro do hospital, muito ralada, né? Assim, tipo, muito, muito. Eles não tinham noção de como tratar, na verdade, né? Isso que é muito louco. Mas eles não sabiam como tratar. Então, eles no início botavam gases secas, imagina, umas gases secas em todas as minhas cicatrizes, assim, todas. Imagina a dor, né? Cara, pra eu ir pro banho, pra tirar, era a Carlinha, tirava gase por gase. Eu gritando, com dor, gritando. E, tipo, mal andava também, porque eu tava sentindo muito meu quadril e meu joelho, que tava rompido o ligamento, né? Então, assim, foi muito, muito dolorido. Pô, primeira vez que eu tive crise de ansiedade. Eu sempre falei isso para meus alunos. Eu falei, a primeira coisa que precisa estar fortalecida é sua mente. Quando sua mente tá boa, seu corpo vai guiar, você vai seguir e vai estar bem. Então, assim, trabalha sua mente, trabalha seus sentimentos, seu autoconhecimento, como você reage às situações, o que te deixa insegura, o que te faz confiante, e a partir daí você vai ter total conhecimento e vai conseguir agir de forma melhor, né? Enfim. E aí... Então, eu achei que eu nunca ia sentir o que eu senti ali no hospital. Crise de ansiedade, dormir com remédio pra dormir. Você fala, gente, não, isso não é normal, isso não é maneiro, sabe? Então, assim, eu realmente fiquei 2 semanas, eu não falei nem pras minhas amigas, eu não contei pra ninguém, assim, o que aconteceu. Eu não queria falar com ninguém. Só quem ia lá era a Carlinha e minha mãe, né? E na época, o meu namorado, ele ia dormir lá também. Carlinha é sua irmã? Carlinha não, Carlinha é minha aluna. Sua irmã. Minha aluna. É que eu falo como se fosse irmã. É porque minha irmã estava em São Paulo nessa época, então assim, ela passou por um concurso para São Paulo, então ela estava morando lá, ela não tinha como vir. Então a Carlinha ficava comigo, trabalhava dentro do hospital comigo, sabe? Depois, quando a minha irmã conseguiu vir, ela também ficava o tempo que ela podia comigo. Mas a Carlinha supriu muito essa ausência ali, que infelizmente ela não podia estar presente. Então... A Carlinha ali foi quando a gente realmente consolidou a nossa amizade. Falou, cara, realmente, tipo, obrigada, sabe? Eu precisava de você na minha vida. E aí você fala, se talvez não tivesse acontecido esse acidente, ela não teria entrado dessa forma na minha vida e várias outras coisas não teriam acontecido. E aí você passa de um processo de questionamento ali, né? De por que comigo, para aceitação. Fala, não, só preciso aceitar o que aconteceu. E entender o que eu preciso fazer agora. E aí, dentro do hospital, toda semana a gente achava que eu ia sair, né? Ela, não, Carlinha, vem de carro hoje, que hoje eu vou ter alta. Era assim, né? Era assim, hoje eu vou ter alta, hoje eu vou sair do hospital, vai dar certo. E não acontecia. Eu falava, caramba. Não tô acreditando. E aí, às vezes, a enfermeira vinha, tipo, querendo me ajudar, tipo, falar, não, vai ficar tudo bem, minha filha. E já tinha dia que eu tava assim, cara, eu sei que vai. Desculpa, todo respeito. Pô, tu é demais, tu é ótimo, tu me ajuda, mas eu quero que fique agora. Vai ficar bom agora? Agora vai passar? Não vai. Então, não adianta, sabe? Tipo, não vai funcionar a sua palavra agora. Desculpa, mas só preciso ficar sozinha. Então, assim, esquece. Eu, antes desse acidente, gente, nunca teria passado por isso. Minha cabeça visitado lugares super obscuros, tipo, muito, 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 muito bizarro. E aí fiquei 1 mês e meio dentro do hospital. Eu ia, às vezes, de 2... Na verdade, na terceira semana, eu ia de 2 em 2 dias para o centro cirúrgico, né? Então, era sedada, tomava anestesia para fazer os enxertos de pele, porque eu precisei fazer enxerto de pele. Então, assim, cirurgia mesmo, redução de quadril, eu fiz a redução de quadril, né? Mas, e o joelho. E aí eles falam que o enxerto de pele é uma cirurgia mesmo, né? Que eles tiraram de trás da minha coxa um pedaço da minha pele, botaram no meu braço. E enfim, aí tem todo um processo, né? Aí bota gesso, bota silicone, bota tudo, enfim. Aí você fica lá, aí eu fiquei lá 35 dias.
E aí, depois desses 35 dias, eu saí, meu pai ainda estava internado, meu pai passou por uma cirurgia também de 10 horas e meia, ele quebrou costela, quebrou bacia, ele estava super, super mal, sabe? Só que minha mãe não passava para mim o estado de saúde dele, porque ela tinha muito medo de eu ficar pior, sabe? De não conseguir me recuperar bem e tudo mais. Eu lembro que eu escrevia várias cartinhas, assim, né, para entregar para ele. Mas às vezes nem entregava, porque ele estava no CTI, enfim. Aí eu não sabia, sabe? Pra mim só tava indo pra ele. E vocês estavam em hospitais diferentes, né? Hospitais diferentes, depois, né? Isso, A gente não conseguiu vaga no mesmo hospital, então minha mãe, imagina, né? Ficava de um hospital pro outro o tempo todo também. Não é minha coisa da sua mãe, né? Nossa, demais. Assim, muito tempo com meu pai, com toda a situação, com tudo que eles viveram. Foi o primeiro amor da vida dela, a primeira pessoa que esteve ali com ela com ele. Então, assim, sentiu demais, demais. E aí, no dia que eu saí do hospital, na madrugada seguinte, meu pai faleceu. Caramba. Só que você faz assim, né, cara? Meu Deus. Muito doido, porque você parece que nada de bom mais vai acontecer. Você fala, gente, e aí? Que horas vai ficar bom, sabe? Que horas eu realmente vou poder voltar à minha vida, voltar a ser feliz? Porque eu sempre fui uma pessoa muito otimista, muito sorridente, comunicativa. E eu não sentia mais isso dentro de mim, de nenhuma forma, sabe? Eu não encontrava passaram essa felicidade. notícia você ainda no hospital ou não? Então, eu saí, no dia que eu saí do hospital, que foi tipo, cara, graças a Deus saí do hospital. Aí você falou, vou ver meu pai, né? Vou ver meu pai, ficar tudo bem. Meu pai faleceu. Você não chegou a ver ele? Não cheguei a ver meu pai, não cheguei. A última vez que eu vi ele foi dentro do CTI mesmo, no acidente, né? E aí é muito doido, porque passa por um lugar que, cara, e aí? Que horas que eu vou me sentir bem? Que horas que eu vou me sentir aquela Júlia novamente, novo, né? sabe? Que era feliz, que, tipo, era otimista, que vivia bem, que acreditava nas coisas, que só vivia o agora. Porque eu realmente acreditava muito, acredito muito nisso, né? Do poder do agora mesmo, né? Que o futuro, ele é construído e semeado hoje. Não importa, assim, eu tenho que fazer hoje se eu quero um futuro. Eu não vou ficar pensando no amanhã e hoje. E aí eu não sentia mais que isso ia acontecer, porque aí meu pai faleceu, eu falei, cara, não tô acreditando. Aí fiquei super triste, super mal, minha mãe super mal, pensando de que forma a gente poderia fazer, porque meu pai era quem mais provia ali dentro de casa, né? Então, assim, também, minha mãe é aposentada, minha mãe também já teve, enfim, vários problemas de saúde. E aí eu, cara, agora sou eu, sabe? Então, assim, é tudo certo e linhas tortas, né? Porque eu fui campeã do Road Pro, fui campeã do ranking, e aí tinha feito meus primeiros 100 mil, eu ia poder ficar sem trabalhar um tempo e sustentando a gente, fazendo o que tivesse que fazer com aquele dinheiro realmente para me ajudar na minha cirurgia, paguei minha cirurgia, paguei, enfim, o que tivesse que fazer, eu tinha como fazer. Então, assim, foi perfeito, teve aquela sabe? reserva ali. Sim, exatamente, foi perfeito. E aí, meu pai faleceu, e aí, o meu pai, ele sempre falou, quero ser cremado. Aí a gente conseguiu cremar meu pai. E ele plantou uma arvorezinha no Alto da Boa Vista, que é aqui no Rio mesmo, né? Então, a gente foi. Aí, no dia que a gente foi lá levar as cinzas dele pra enterrar, junto com a planta dele, que ele tinha plantado, eu lembro que eu abri o vidro do carro, assim, e eu senti a brisa exatamente do dia em que a gente sofreu o acidente. Eu abraçava. Foi surreal. Não, gente, eu não tô brincando, assim, surreal. Eu abri o vidro, eu senti aquela brisa, o cheiro, tudo. Era... Ali foi nossa despedida. E eu entendi tudo que ele significou na minha vida. Toda a força que ele tinha. E como ele foi importante mesmo pra mim, sabe? Da forma que ele foi, mas ele foi importante.